Vamos dar início à sessão. Queria mencionar que temos dois debatedores que depois vão ocupar a mesa, os professores Anete Traiman, professora visitante desse instituto, o professor Francisco Ortega, professor titular está aqui do IMS também. E queria anunciar a presença, além de alunos de várias unidades, da coordenadora do programa de pós-graduação do Instituto de Nutrição, professora Flávia Bezerra, instituto que copromove essa disciplina na sua pós-graduação também. Eu queria, então, inicialmente, comentar um pouco sobre esse curso. A sessão de hoje vai ter uma proporção de debates um pouco menor, porque eu preciso apresentar a vocês o curso como um todo. Bom, como vocês sabem, ele vai estar inspirado e norteado por aspectos da 2030, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E esse curso tem objetivos não apenas de expor e divulgar essa agenda, como contribuir para a formulação de perguntas que sejam de interesse da saúde global, tanto em vertentes acadêmicas, científicas, como em aspectos políticos institucionais. E também temos a intenção de, nas sessões que vão se seguir, na de hoje também, mapear controvérsias e suscitar novos temas, entrar com o nosso Centro de Saúde Global e com a UERJ de uma maneira mais intensa no debate internacional em torno dessa agenda. O curso se estrutura com palestrantes de áreas diversas, da economia, da epidemiologia, sociologia, direito, relações internacionais, políticas públicas, e com debatedores principalmente da saúde coletiva, que terão a missão de ajudar-nos a construir esses nexos, além de coordenar os debates com quem estiver aqui e online. Então, essa é a dinâmica. Nós temos várias modalidades de participação nessa disciplina, seja pós-graduandos de qualquer programa de pós-graduação do país, da América Latina, Europa, França e Bahia. E temos graduandos também, que nossos bolsistas de iniciação científica, de estágio interno, e temos o público em geral, cortou o O. Pessoas que a cada sessão nós vamos divulgar a sessão e a porta fica aberta, fechada aqui, mas a sessão é aberta. Ok? Nós vamos, como aconteceu dessa vez, houve link no cartaz para 2 documentos importantes. E isso vai acontecer a cada sessão também. Idealmente, a leitura prévia dessas referências vai permitir que o debate seja mais interessante para todos nós. Para os alunos que estão inscritos para obtenção de créditos acadêmicos em qualquer curso de pós-graduação, vai contar o que a gente chama de diários reflexivos, que são anotações de 1 a 2 páginas de cada sessão, e ao final há um roteiro que vai ser divulgado para os inscritos em relação a como fazer isso, como estruturar esses diários. Agora, eu queria mencionar esse curso no contexto do Centro Brasil de Saúde Global. Além da promoção pelos 2 programas de pós-graduação, do IMS e do Instituto de Nutrição, nós temos a copromoção da Abrasco. A Abrasco deslanchou, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, para os menos próximos, ela deslanchou o mote de que o Abrascão 2018 já começou. E essa disciplina faz parte desse deslanchar de um conjunto de atividades que vão culminar no Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, ano que vem,
que vai ser feito o pré-congresso aqui na UERJ e o congresso no campus da Fiocruz. Então, nós estamos dando a partida nesse processo. Então, todos os programas de pós-graduação de saúde coletiva foram convidados a participar online ou aqui presencialmente. Esse curso, ele cumpre uma função de se tornar um eixo estruturante das atividades do centro. Então, ele se articula de modos variados com as atividades de pesquisa que nós desenvolvemos nesses temas que estão ali exemplificados, e também se articula com atividades de ativismo do centro. E um bom exemplo é a participação na Cátedra Sérgio de Mello, uma rede de 17 universidades que pesquisa, ensina e atua em torno da causa do refúgio e dos refugiados. Então, essa é a estrutura do curso, essa é a articulação do curso com nossas outras atividades no centro, e agora vamos passar então à primeira sessão. Queria saber se existe alguma pergunta até o momento sobre essa introdução breve que eu... Então, se não, o nosso eixo estruturante, para chamar assim, ele tem uma história. Eu não vou contar a história toda. Houve, a partir dos anos 90, um conjunto amplo de reuniões internacionais. Vocês não eram nascidos, mas houve aqui a Rio Eco 92, por exemplo. Depois houve a conferência Rio+20. E isso foi acompanhado de outras conferências internacionais, num momento até de um certo otimismo na economia e na política internacional. Realidade muito diversa da de hoje, como a gente vai comentar mais para frente. Mas vocês lembram que havia uma coisa chamada Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Foi um outro pacto internacional que se esgotou a sua vigência em 2015, então, desde antes de 2015, já se preparava um amplo processo de consultas bem diferente do processo anterior, que foi muito criticado em vários círculos por se tratar de um acordo de cúpula. Dessa vez, tentou-se, de várias maneiras, desencadear um processo de consultas não só a governos, mas a sociedade civil. Houve inquéritos de opinião para que as pessoas pudessem manifestar seus desejos, suas prioridades. E dessa forma se chegou, então, à Agenda 2030, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Esses 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável vão ser apresentados aqui agora. Eu vou ler o curso. Nós teremos, a cada sessão, um aspecto de algum desses objetivos e das metas correspondentes serão apresentadas e debatidas à luz de suas repercussões e seus nexos com a saúde populacional global. Nós, da saúde coletiva, da saúde pública, temos uma tradição bastante antiga de conectar o que acontece com o estado de saúde das pessoas ao longo do seu curso de vida a várias camadas de causalidade. O estado de saúde ele pode ser medido através de marcadores biológicos, isso está relacionado em alguns aspectos à herança genética, mas principalmente a camadas diferentes, características individuais e sociais, sejam proximais ou distais, e a fatores no âmbito da sociedade, fatores macrosociais. O que essa Agenda 2030 faz é dissecar esse conjunto de fatores ao longo dessas camadas de causalidade de uma forma
até certo ponto inédita. Isso a gente vai, então, agora ler para vocês os 17. Objetivo número 1 é acabar com a pobreza em todas as suas formas e em todos os lugares. Objetivo número 2, acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e a melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. Número 3, assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. Aqui, nesse objetivo, e eu vou mencionar isso mais para frente, é que estão apresentadas, elencadas, metas específicas a serem alcançadas no âmbito estrito da saúde. Mas é difícil encontrar algum desses 17 objetivos que não tenha, de forma mais direta ou menos direta, impacto sobre a saúde das populações. O objetivo global número 4 é assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, bem como promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Apenas como comentário, sabe-se que um dos principais determinantes da mortalidade infantil, por exemplo, é a educação das mães. Então, é um nexo muito direto, muito vivo e muito conhecido sobre o impacto desse objetivo em relação à saúde populacional. Número 5, se relaciona a isso, alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Número 6, assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos. Número 7, assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos. Objetivo global número 8, promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos. Número 9, construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Número 10, reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. Número 11, questão urbana, tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Número 12, assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. Número 13, tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos. Número 14, a conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Número 15, proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, das florestas, combater a desertificação, a degradação da terra e a perda da biodiversidade. 16, promover sociedades pacíficas e inclusivas, acesso à justiça para todos e instituições eficazes, responsáveis e inclusivas. E, finalmente, o último objetivo trata dos meios de implementação dessa agenda um tanto ambiciosa dos ODS, como se diz resumidamente. E eu vou dar um exemplo de como, aqui especificamente em relação ao objetivo 3, no campo estrito da saúde, algumas metas são definidas. E isso se repete para cada um dos 17 objetivos. Antes de mencionar as metas, eu queria ressaltar como, de forma surpreendente, a saúde ocupa uma posição relativa de especial importância na vida das pessoas. A gente sabe disso, mas chama a atenção, por exemplo, aqui no Brasil, quando foi feita, antes das eleições municipais para prefeito das cidades, foi feito um inquérito de opinião, uma pesquisa de opinião. E o que vocês percebem aqui?
já se sabia que a saúde ocupava, se perguntou às pessoas quais seriam a prioridade para os novos prefeitos. Já se sabia que a saúde ia aparecer destacadamente. O que não se esperava, talvez, era que houvesse essa altíssima preocupação e consideração da saúde como prioridade governamental, de modo até, eu diria, inexplicavelmente distante de outras preocupações. Vocês veem aqui as capitais e veem como a saúde é a preocupação prioritária, a recomendação prioritária das pessoas pesquisadas, aos seus prefeitos sendo eleitos, de uma forma bastante distante de outras coisas, também igualmente importantes. Na área da saúde, então, naquele objetivo número 3, existe uma definição de metas, algumas quantificadas e outras genericamente afirmadas, e aqui estão esses exemplos. Eu não vou ler tudo, mas existem claramente problemas fundamentais da saúde populacional em nível planetário que são incluídas como metas. Continua para outros temas de igual importância. Esse processo de amplas consultas envolvendo organismos governamentais da sociedade civil, passos adiante em seguida a definição dos 17 objetivos e de suas metas, vêm sendo dados. De importância para garantir que esse processo tenha consistência. Uma iniciativa importante é por parte de um complexo de pesquisa chamado Carga Global de Doença, que visa acompanhar o cumprimento das metas e medir o progresso que os países estão alcançando na direção dessas metas. Eu não vou entrar em detalhes desse gráfico, mas o que ele mostra é um conjunto de países, um conjunto de indicadores de saúde, porque dos 17 objetivos da área da saúde, foram selecionados 50 indicadores mais vinculados diretamente à saúde das pessoas. Não só aquelas metas do objetivo 3, mas em outros objetivos, aspectos e metas que têm impacto potencial sobre a saúde populacional. Então aqui você tem esses indicadores, aqui você tem a mortalidade infantil, vários daqueles que eu mencionei, aqui você tem os países e o percentual de cumprimento até o momento dessas metas, mostrando que a maioria tende para o vermelho, o sinal vermelho de pouco cumprimento das metas. Esse artigo é muito recente, publicado no Lancet. A conclusão que eles chegam, não vamos ler tudo, é que a implementação dos objetivos do milênio, aquele pré-2015, alcançou em várias áreas progressos importantes, mas muito pouco nos países mais pobres. Então a conclusão do estudo é que não há uma impossibilidade, mas há uma demanda de um esforço político e financeiro, de um compromisso político e financeiro por agências nacionais e internacionais, igualmente, para que seja possível cumprir essa agenda. E o mote é que ninguém fique para trás. Por isso eles terminam a conclusão com esse, que ninguém seja deixado para trás. O governo brasileiro criou, no fim do ano passado, uma comissão nacional
onde você tem vários ministérios, etc. Levante a mão quem acha que essa comissão está funcionando plenamente. Quem acha que não está funcionando e que provavelmente não funcionará durante muito tempo? Levanta o braço. Venceu. Venceu a proposta 2. Então, há câmaras temáticas, há representações, mas a gente sabe que está em ponto morto. Do ponto de vista governamental, está em ponto morto, acompanhando a crise nacional nas suas diversas dimensões. Do ponto de vista internacional, as perspectivas não são muito melhores. Eu devo dizer para vocês que não há razão para muito otimismo quando a gente olha o cenário internacional. Existe uma predominância crescente de correntes políticas regressivas, xenófobas, racistas, isolacionistas, que tornam a possibilidade de ações multilaterais em benefício das maiorias um desafio enorme nos tempos que vivemos. E esses são exemplos do que vem acontecendo no mundo afora. Até na pacífica Suécia, os neonazistas preparam para amanhã, que a noite começa o Dia do Perdão, no calendário judaico. Estão programando exatamente para amanhã à noite uma marcha. Os adeptos do budismo, que no nosso imaginário eram sempre considerados adeptos da não violência e da paz, estão massacrando alguns, até monges budistas, uma minoria muçulmana em Mianmar. E os deserdados da terra continuam se afogando quando buscam vidas melhores, por exemplo, da África para a Europa. Por outro lado, eu queria relembrar a vocês, esse homem, Antônio Gramsci, ele, italiano, ele foi preso por Mussolini logo no início do regime fascista na Itália, e o promotor que o julgou afirmou o seguinte: é preciso que esse cérebro pare de funcionar durante 20 anos. E assim ele foi colocado na prisão. E entre outros legados que Gramsci nos deixou, foi a ideia de que ao pessimismo da razão, a gente deve tentar aliar o otimismo da vontade. E essa é uma motivação de base que faz a gente estar aqui reunido hoje. Há muita movimentação na sociedade, em contracorrente às tendências horrorosas que eu juntei naquele outro slide. Existe um conjunto amplo de organizações da sociedade civil de todo tipo, ONGs, sociedades de especialistas, associações profissionais, e aqui apenas um exemplo de 3 iniciativas que significam uma movimentação de pessoas e de grupos para debater e para fazer com que se consiga implementar aquelas metas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Mesmo em âmbito governamental, apesar daquela comissão ela ficar no Diário Oficial sem nenhum grau de implementação, há locais específicos onde se movimentam intelectuais, cientistas, integrantes dessas instituições, e um bom exemplo é a Fiocruz. A Fiocruz criou um radar de acompanhamento dos ODS e tem lá um núcleo de estudos estratégicos com os quais nós temos conversado para somar forças. Além disso, no Brasil, mais de 100 organizações da sociedade civil se juntaram para produzir um documento de análise crítica
dos ODS, da Agenda 2030. O nosso Centro Rio de Saúde Global já solicitou a adesão, a se tornar membro desse grupo, que produziu recentemente esse documento, e que pretendemos estar online também. Está um dos links no cartaz que todos receberam, e nós, como centro, participaremos dessa movimentação existente na sociedade brasileira. Além disso, as associações de saúde pública reunidas numa federação mundial têm uma proposta que está sendo debatida, que é a formulação e a proposta aos governos de um tratado em relação à saúde. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável representam uma agenda que, na linguagem da diplomacia, chama-se de um acordo não vinculante. Ou seja, sugere-se aos governos que adotem essas metas, mas isso não tem um poder de lei, digamos assim. Diferente é a Convenção Quadro para o Controle do Tabagismo, que é a Framework Convention, ou seja, uma convenção que tem poder sobre países na cobrança de metas, e a Federação Mundial das Associações de Saúde Pública propõe, nesse momento, em que houve a troca de guarda na ONU, foi eleito o novo secretário-geral, propõe que se crie, que se conceitualize, que se discuta um tratado global vinculante em relação ao direito à saúde. Isso é o que eu queria abrir hoje para que a gente debata. Até meio-dia essa porta está trancada, e a gente tem então a possibilidade de conversar um pouco sobre isso e esclarecer não só o que foi apresentado como sessão 1, como também o que eu mencionava inicialmente como a estrutura do curso e o que se pretende com ele. Então, muito obrigado. Chamar meus colegas Anete e Francisco Ortega para ocuparem a mesa e assumirem a coordenação dos trabalhos. Eu gostaria, Eduardo. Primeiro, eu gostaria de te agradecer por essa excelente palestra. Você conseguiu, em 30 minutos, fazer um resumo de uma situação que é bastante complexa e tem implicações muito profundas. Então, obrigado por ter feito isso para a gente, por ajudar a gente a pensar nisso. Eu queria te fazer uma pergunta assim, mais geral e uma mais específica sobre a saúde. Sobre o geral, assim, uma grande diferença que você mostrou para a gente entre os objetivos do milênio e os objetivos de desenvolvimento sustentável foi a participação da sociedade civil. E depois você mostrou alguns mecanismos que a sociedade civil tem de tentar exercer algum tipo de controle, ou não de controle, mas eu diria de monitoramento do desenvolvimento desses objetivos. Então, eu queria lançar essa discussão para você, mas também para o público. Isso foi uma coisa que nós discutimos hoje de manhã lá com os bolsistas. Qual é a diferença que faz ter a sociedade civil como um ator-chave, não apenas no estabelecimento dos objetivos do desenvolvimento sustentável, mas agora, principalmente, no monitoramento dele, né? Acho que essa é uma questão chave para nós. Em relação à saúde, especificamente, houve muita crítica por parte do pessoal de saúde, porque o objetivo 3 fala da saúde para todos. Uma das metas é a cobertura universal de saúde, mas em nenhum momento se fala como atingir, como melhorar a saúde, a cobertura universal. Essa é uma questão que, inclusive, foi criticada pela própria OMS, e eu queria saber como é que você vê isso, o que você acha, você e o público em geral, que
quem está lá fora também nos assistindo e debatendo conosco, o que vocês acham de como é que se pode atingir a cobertura universal de saúde, quais são os caminhos para atingir isso. Muito obrigado, foi ótimo. Acho que a gente aprendeu, eu pelo menos aprendi muito por dentro dessa discussão. Queria fazer também duas observações. Uma que tem inicialmente a ver com a que a Anete colocou do como. A minha tem a ver com um pouco a própria questão que aparece em qualquer discussão de saúde global, de saúde mental, que é precisamente essa tensão entre o universal, o global e o local. Ou seja, até que ponto esses objetivos, eles não, até que ponto eles dão ou não dão conta das particularidades locais de diferentes países, situações, diferentes questões, ou seja, se eles não estão simplesmente cortados ao mesmo parâmetro, não é o mesmo país do norte da Europa, da antiga União Soviética, que é da América Latina, que é de África, que é de Ásia. A pobreza não é a mesma, tem pobreza que está vinculada por questões fortes de violência, outras questões fortes de gênero, outras questões de saúde reprodutiva, são delicadas dependendo do contexto, países islâmicos, não islâmicos, a gente vê até que ponto, como levar em conta um pouco essas particularidades. Uma crítica que se fazia à discussão da carga global da doença, até que ponto medir a carga global da doença, mesmo de, não sei, uma pessoa de classe meia morando em Nova York, ou mesmo uma pessoa morando em Bangladesh, se tem uma mesma doença. Então, de alguma maneira, sim, como equacionar essas questões, eu acho importante. E segundo, tem a ver com os refugiados, ou seja, porque a questão dos refugiados cada vez é mais presente. Ela não aparece, pelo que eu vi, especificada em nenhum dos objetivos. Claro que qualquer deles pode puxar para os refugiados, saúde para refugiados, etc. Mas como que essa questão, até que ponto essa questão dos refugiados não poderia ter sido melhor incorporada, inclusive em objetivos que dizem respeito a questões de meio ambiente, afetados por mudanças climáticas, inclusive questões dos oceanos, da terra. Tem vários desses objetivos onde a questão dos refugiados poderia aparecer, e ao não aparecer, até que ponto eles vão ser contemplados, não é? Porque parece que exige um pouco uma pertença a um determinado Estado nacional para ter direito a isso, ou seja, a cobertura universal em todos os países, ou seja, no Brasil, enquanto brasileiro, na Argentina, enquanto argentino. Então, como que ficariam um pouco essas populações deslocadas? Fazer alguns comentários e passar, então, para todas as pessoas que... Nós temos quantas pessoas inscritas para perguntar? 10? Nenhuma. Tá, você fica atenta aí, as pessoas que estão loucas para falar. Sim, sim. Existe uma... Tudo isso é um mar de controvérsias. Tudo. De A a Z. Do objetivo 1 ao objetivo 17, existem controvérsias, críticas, debates acalorados e divergências sobre o escopo, as formas de implementar, as formas de medir. Tudo isso é um mar de controvérsias. A gente tem que lembrar, em primeiro lugar, que isso foi aprovado por cerca de 200 chefes de Estado. Como todo documento de uma organização multilateral, existem pessoas, diplomatas, especializados em aparar arestas e encontrar formas de conteúdos e formas que possam ser aprovados por consenso em geral. Isso dá a essa agenda limites claros. Há, de todos os lados, à direita e à esquerda, críticas quanto a como essas coisas estão definidas e como se pretende implementá-las. Isso é um ponto de partida. Isso não é... Nós não escrevemos isso aqui numa reunião
no auditório do IMS. Né? Isso foi resolvido no âmbito de representações de 200 países, de ditaduras sanguinárias a democracias plenas. Uma das polêmicas é sobre a cobertura universal, porque existem os que pensam sobre sistemas universais e públicos de saúde, e existem os que propõem a participação na cobertura de custos da população, numa articulação mais pesada com iniciativa privada, na prestação de serviços. Né? E essa polêmica, no nosso meio, o atual ministro da Saúde, logo ao assumir, declarou que era preciso rever a ideia de direito universal à saúde. Então, é um bom exemplo de isso. Em outros países é um fato consumado, é uma ideia estabelecida em países que tiveram o auge da social-democracia, do estado de bem-estar social. Então, a própria definição de cobertura universal, a NET tocou nisso, ela é polissêmica, ela tem distintas acepções. A tensão entre o global e o local é outro ponto-chave. Né? Então, vou dar um exemplo extremo. Está definido como uma meta acabar com as práticas de mutilação genital feminina. E há países e há setores que defendem a prática como uma herança cultural aceitável e que não há por que mexer com isso. Então, esse é um exemplo quase extremo dessa tensão que existe entre o que seriam interesses mais gerais, supostamente universais, de proteção à dignidade humana, e tradições locais ou limitações locais para que essas coisas possam ser aceitas culturalmente. Isso também perpassa várias das metas e objetivos. Em relação aos refugiados, está presente, sim, onde se fala nos últimos objetivos, tanto na questão das mudanças climáticas, se fala nos refugiados ambientais, que é uma categoria de definição e exploração relativamente recente, como dos refugiados senso estrito, também estão incluídos, no sentido de favorecer, em vez de arames farpados, tropas e muros, favorecer a integração inclusiva de refugiados em países de acolhimento. Ontem, o presidente Trump, estadista, limitou a 40 mil a possível entrada anual de refugiados nos Estados Unidos. No âmbito, o centro tem uma atividade vinculada à Cátedra Sérgio Vieira de Mello, que reúne uma rede de 17 universidades, onde nós estamos ativamente empenhados em influir numa política mais acolhedora por parte do governo brasileiro. Existem 9 mil refugiados no Brasil. Eles não estão imunes à xenofobia crescente no mundo, haja vista o incidente com o sírio em Copacabana, né, que motivou uma nota nossa do Centro de Saúde Global e outras manifestações. Então, essa questão ela está presente como metas em relação a mudanças climáticas, em relação a sociedades inclusivas. Ela perpassa 2 ou 3 objetivos onde o assunto das migrações, da mobilidade humana e do refúgio em especial estão explicitados. Acho que eu cobri um pouco o que vocês comentaram para esquentar a conversa e agora então fica a cargo do público dar continuidade ao diálogo. Quem for querer falar tem que pegar o microfone com a Tássia e para que isso seja incluído na nossa gravação, na nossa filmagem. Tá bom? Bom dia, né?
Meu nome é Clarissa, eu sou professora da Faculdade de Enfermagem aqui da UERJ. Tenho participado, né, do grupo de e-mails da cátedra. Tem sido um assunto que tem me interessado muito nos últimos tempos. Eu queria conversar com essa questão da professora Nete, assim, só fazer mais uma reflexão. É interessante isso mesmo, né? Como no Brasil, que é um país que justamente tem um movimento muito interessante com a reforma, de uma tentativa, acho que dos países do mundo, acho que é uma das tentativas que mais avançou de tentativa de uma cobertura universal de saúde. Isso está sendo hoje o tempo todo, né, sujeito a um desmonte, tentativas de desmonte de vários lados, né? Mas eu tenho percebido, tem umas agências francesas, por exemplo, a Agência Francesa de Desenvolvimento, né, que eu tenho tentado acompanhar os movimentos, sobretudo as ofertas de trabalho que têm aparecido na área de saúde internacional e saúde pública. E eles vêm fazendo eu tenho visto nos últimos editais, sobretudo, né, nas últimas chamadas, tem aparecido essa preocupação recrutando pessoas que possam contribuir nessa, tanto na cobertura universal em saúde, né, nos países onde eles trabalham, que é sobretudo a África, né, mas também uma preocupação com a formação das redes de saúde, né, do fortalecimento das redes, e aí entendendo rede de saúde de uma forma ampliada, né, nessa relação intersetorial. Então, assim, eu acho que o Brasil teria muito a contribuir nessas questões. Eu fico triste, né, de ver esse movimento aqui no Brasil acontecendo, tudo sendo atacado, PNAB, tudo. Enfim, era só uma reflexão sobre isso. Eu fui esses dias ver o nosso ministro da Saúde falar no evento que teve promovido pela Mil, com a patrocínio da Época e que é o Novos Modelos, lá no Museu do Mar, né? Novos modelos para a saúde, né? E assim, é uma aposta na destruição da universalidade mesmo. Obrigado, Clarissa. Eu só te conhecia de nome e e-mail, né? Agora, ao vivo e a cores. Bom dia a todos. Acho que é uma conversa muito de gente grande, né? Por isso que a gente fica com dificuldade de se pronunciar, né? Porque é tudo muito complexo, né? E a cabeça fica aqui dando voltas. Mas, desculpe, sou Luciana Maldonado, professora do Instituto de Nutrição da UERJ. Fazendo doutorado agora lá no nosso programa, né? Comum do INU com o IMS. Bom, me chamou muito a atenção essa questão da proposta da Convenção Quadro, né? A gente tem pensado muito isso para a área de alimentação também, em função da necessidade que a gente está percebendo de ações de mais ações de regulação e de política pública para lidar com a questão da obesidade, né? E em específico, mas mais amplamente até do próprio sistema alimentar, né? Que é provavelmente uma das principais causas dessa questão que a gente está vivenciando, né? De todas as distorções do nosso sistema alimentar. E quando você falou agora dessa proposta também para a área da saúde, né? E eu fiquei pensando justamente que chances a gente tem de emplacar isso nesse atual cenário político que a gente está vivendo, né? E fiquei pensando, talvez um dever de casa fosse estudar um pouco que cenário era aquele, que ações, né, que foram desenvolvidas para conseguir emplacar a Convenção Quadro do tabagismo, né, de começar a pensar um pouco como a gente pode se movimentar nesse sentido, né, que eu acho que as nossas questões, nossos desafios lá na árvore de multideterminação, né? Parece que eles estão subindo cada vez mais, gente, para a questão da macroestrutura, né? E acho que por isso que a gente, né, fica se sentindo às vezes muito amarrado, muito dependente às vezes de leis, de legislação. Por outro lado, a gente vê a movimentação do judiciário também pautada na lei, que não tem favorecido a gente em muita coisa.
Então, um pouco entender, né, tentar mapear os mecanismos que favoreceram a Convenção Quadro para tentar descobrir, né, ver que brechas a gente tem para essa movimentação. E acho que como pano de fundo a própria questão da corrupção também, né, que a gente acho que está lá no fundo de muitos dos nossos problemas e como lidar. Então, assim, pensando um pouco na sociedade civil, né, como a gente atua, a sensação que eu tenho, assim, são tantas frentes que a gente tem que se movimentar, né, assim, a cada dia que a gente lê, né, o jornal, assim, caramba, preciso me movimentar sobre isso. E aí, assim, como é que a gente começa a descobrir alguns nós estratégicos que talvez atuando sobre eles a gente consiga algum impacto de uma forma mais geral, né? Enfim, só reflexões assim, que a cabeça ficou aqui fervilhando. Falar antes do João, ver se vocês querem comentar também. É um prazer ter colegas professores aqui do Instituto de Nutrição, da Faculdade de Enfermagem. Isso que a gente está buscando em alto grau também com esse curso e com o Centro de Saúde Global. Rapidamente, Luciana, eu assino embaixo tudo que você disse. Eu poderia dizer com as mesmas palavras, com a mesma pontuação. Só comentar que há registro de duas iniciativas multilaterais de grande sucesso na saúde pública mundial. Uma foi a campanha de erradicação da varíola, proposta em 1958 na Assembleia Mundial de Saúde pela finada União Soviética, que se encontrava então no auge do seu prestígio, depois de Yuri Gagarin dar uma primeira volta no espaço, não é? E foi recebida com descrédito. Finalmente foi aprovada e a varíola foi a primeira doença humana erradicada, né? Aliás, o último caso de varíola, um parênteses folclórico, o último caso de varíola nas Américas foi no Rio de Janeiro, em 1971. E o último caso de varíola no Rio de Janeiro foi no bairro da Penha. Então, é curioso, o Rio de Janeiro tem uma tradição de ficar para trás, de ser confuso e complicado. A outra segunda, também história de sucesso importante, você mencionou, é a Convenção Quadro de Controle do Tabagismo, e essa é uma história de sucesso do SUS e da saúde pública brasileira. Então eu estou com você de procurar a gente entender esse processo, que não foi de um dia para o outro, não foi a partir de um documento, foi a partir da reunião crescente de evidências científicas e de se conquistar apoio político nas áreas profissionais e na população para determinadas medidas. Isso levou tempo e é outra história de sucesso. A gente precisa construir mais histórias de sucesso. A questão especificamente essa questão da Convenção Quadro, mostra a importância da sociedade civil, da participação da sociedade civil na construção das metas e da implementação das metas, né? Porque é um exemplo clássico da participação da sociedade civil, fez toda a diferença, né? E isso a gente estava discutindo com as bolsistas lá embaixo, antes de subir, a questão da participação de quase 200 países nesse acordo, que deve ter sido, eu gostaria de ser uma mosquinha para estar lá ouvindo a discussão, porque deve ter sido extremamente polêmico. Eu também não tenho dúvida que em relação aos objetivos do milênio, a participação da sociedade civil fez toda a diferença, porque a gente imagina como seriam apenas os governos, né, fazendo propostas sobre os direitos humanos, sobre a paz e a justiça, e todos os outros objetivos. Tengo algo en relación a que Anete falou sobre a sociedade civil. A gente tem um exemplo super recente no Brasil de toda a discussão sobre a Amazônia com o governo Temer, onde a importância da sociedade civil fez ele meio que recuar nessa questão. Eu acho uma coisa importante que, frente aos dois exemplos que o Eduardo deu, a varíola e o tabagismo, acho que o tabagismo é um exemplo muito interessante, que frente à da varíola
tem um interesse econômico e financeiro muito grande da indústria de tabaco, que não é o caso da variola, e no entanto se conseguiu. Ou seja, a indústria de tabaco, que o nosso colega, o professor Kenneth, tem trabalhado bastante sobre isso, ela não somente faz uma campanha massiva contra a convenção e qualquer regulamento do tabagismo, mas ela simplesmente financiou pesquisas absolutamente com falta de cientificidade, pagou cientistas para tentar, sobretudo a questão do fumo passivo. Eduardo também tem trabalhado sobre isso, que é muito importante. E isso leva a um ponto atual super importante, que a gente fala muito, e agora em relação ao governo Trump, etc., que toda a discussão sobre as fake news, ou seja, como que o fato de ter uma ciência por trás, não é? Eduardo diz que diz, não, porque isso tem evidências científicas, etc. Tudo bem, aquecimento global tem evidências científicas, tem evidências empíricas super recentes, vejam os furacões em toda a América Central, o próprio terremoto no México, etc., tudo diretamente ligado, e no entanto tem toda essa corrente de denials, de negar esse tipo de evidências como sendo científicas, tentando produzir outras pseudo-evidências científicas, para além da difusão de notícias que são falsas, etc. Ou seja, toda essa discussão entraria em todo esse campo da chamada pós-verdade, tudo isso tem que ser levado em conta no nosso contexto atual, para além dessas discussões, onde tudo isso aparece, é usado de uma maneira ou outra. Ou seja, não basta ter do lado da gente o apoio da sociedade, o apoio da ciência e da evidência, que muitas vezes se passa por cima e simplesmente deixado de lado. Obrigado, Anete e Paco. Continua aberto aqui. João estava inscrito. Desculpe, João, você já estava querendo falar desde o início. Bom dia. Primeiro, parabéns pela palestra. Acho que esclareceu muitas das dúvidas em relação ao próprio documento. Que eu sou o João, aluno aqui da pós-graduação em saúde coletiva aqui do IMS, na UERJ, na sub-área de epidemiologia. A palestra acho que esclareceu muitas das dúvidas em relação ao documento, né, que a gente leu para a aula em si. A minha dúvida é referente à questão de se as organizações internacionais, é uma dúvida mais relacionada à questão do direito internacional, mas se as organizações internacionais elas monitoram ou tomam alguma providência punitiva ou, enfim, de restrição em relação aos países que não tomarem atitudes em relação aos ODS, porque isso não fica claro no documento. E, por exemplo, aqui no Brasil, após a troca de governo, nós temos tido vários retrocessos, e muitos dos quais estão sendo mascarados pelo próprio governo, pelas próprias câmaras temáticas que têm se reunido em relação ao tema. Um exemplo disso foi o que aconteceu, o acidente em Mariana, referente à barragem, ou o próprio surto de febre amarela em Minas Gerais e outros estados do Brasil. Esse é a Agenda 2030 é um tratado não vinculante. Ele não obriga e não carrega a possibilidade de punições ou de sanções a quem não cumprir. É um acordo não vinculante, non-binding. Isso significa que não há força de lei. Portanto, não há sanções. Em vários, eu imagino que todos vocês vão sair daqui, vão entrar no site e ler mais e mais sobre isso, né, na hora do almoço, e vão descobrir que a redação inclui em vários momentos a menção de acordo a realidades locais, ou na medida das possibilidades. Isso, evidentemente, foram frases enxertadas pelos diplomatas que negociaram o texto final da agenda. Então, a ideia de se evoluir para uma convenção quadro, como a Luciana aqui trouxe o tema, é uma das ideias para que isso, em alguns aspectos, comece a ter força de lei. Um processo bastante complexo. Na área da alimentação, é uma das áreas de interesse global, existe essa discussão acirrada sobre uma convenção específica.
já que nessa área crimes contra a humanidade foram cometidos em alto grau. Por exemplo, pela maior multinacional de alimentos, a Nestlé, que provocou o recuo nas práticas de amamentação. E essa é outra história de sucesso do SUS, a recuperação de taxas altas de aleitamento materno. E, recentemente, da mesma forma que da indústria do tabaco, foram evidenciados documentos secretos, até então secretos, sobre manipulação de evidências, sobre corrupção de cientistas para favorecer a causa da indústria do tabaco. Isso vem emergindo agora em relação à indústria da alimentação de forma quase similar, como também em relação à indústria farmacêutica, outro campeão dos crimes contra a humanidade. É uma pergunta da Juliana online. Não colocou. Ela quer saber sobre a Comissão Nacional de ODS, que não está funcionando, e se há algum movimento. Se existe algum movimento para melhorar. Nada no governo está funcionando, muito menos essa comissão dos ODS. Assim, simples assim. Né? Vamos ter que esperar e tentar influir para que dias melhores apareçam a partir de 2018. Na sociedade civil existe vida inteligente e esse documento reúne cerca de 100 entidades e nosso Centro de Saúde Global vai se somar a esse esforço de associações profissionais, organizações não governamentais, instituições acadêmicas. Esforço. Isso depende de uma conjuntura política, de uma vontade política que no momento, evidentemente, não há. O governo se equilibra, reage a pressões e contrapressões, vende, compra votos, vende o que for. É o que a gente vê. Basta abrir diariamente os jornais. Então, a esse nível, a curto prazo, não se deve esperar nada, a não ser a gente se informar, se mobilizar e fazer conversas como essa de hoje. Bom dia, meu nome é Ricardo Brandão, eu sou professor do Instituto de Educação Física e de Esportes e hoje eu estou coordenando o nosso programa de pós-graduação em Ciências do Exercício e do Esporte. E daqui da UERJ, a razão de estar aqui é porque eu me interesso muito sobre a discussão sobre atividade física e saúde num panorama cada vez mais amplo também. A gente tem, o Brasil tem cada vez mais se tornado um ator bacana no cenário internacional sobre a discussão de atividade física e saúde global, né? A pergunta de como colocar as pessoas ativas, já que isso para nós está muito claro, né? O papel da atividade física no controle de doenças crônicas não comunicáveis, né? Como sendo um importantíssimo fator de risco, incluindo se tornando um principal eixo no plano de ação global de enfrentamento de doença crônica não transmissível. Eu acho que a atividade física tem umas questões peculiares, né, diferente do controle do tabaco, diferente do controle do álcool, ou até mesmo da alimentação mais saudável. Primeiro porque, em princípio, não temos uma grande indústria contra a trabalhar. Né? Temos algumas indústrias que têm interesse em não nos tornar ativos, mas não é algo como a indústria do tabaco, a indústria do álcool, a indústria alimentar com seus ultraprocessados, etc. e tal. Então isso já acho que torna o cenário um pouquinho diferente para nós, mas que se por um lado não tem uma indústria, não tem também talvez uma articulação tão forte também da própria sociedade civil para combater alguém, ou combater uma indústria que coloca a população com certos hábitos inadequados, que obviamente tem relação com a doença crônica. Ainda assim, eu acho que a gente vive um momento muito bacana em relação à atividade física, numa perspectiva global, e um movimento que vem ganhando força e principalmente que vem trazendo a importância da atividade física não apenas no contexto, uma discussão não exclusivamente no contexto da saúde. A gente
coloca, né, a atividade física hoje alinhada com pelo menos 8 dos 17 desenvolvimentos sustentáveis. Ano passado já vem um movimento crescente com duas séries importantes de publicações na Lancet, a primeira em 2012 e a segunda em 2016, sempre precedendo os Jogos Olímpicos de Londres e do Rio, intencionalmente para atrair a atenção do grande público, da mídia, de uma certa forma, que começou a criar um movimento muito importante de discutir a atividade física em um caráter global, saindo exclusivamente da discussão da saúde. E ano passado a gente teve um encontro internacional da Sociedade Internacional de Atividade Física e Saúde que, interessantemente, colocou e associou a atividade física de uma maneira muito clara com o papel da atividade física em alcançar como alguma das metas de 8 dos 17 objetivos. E eu acho que isso é bacana, porque está trazendo está colocando a atividade física em uma perspectiva mais ampla de discussão, aproveitando aí a carona dos ODS de alguma forma, né? Então, eu só queria fazer esse comentário porque a sensação eventualmente que a gente tem, apesar de termos um plano que destaca o papel da atividade física, as discussões precisam ser aumentadas nesse setor, né? Porque a gente sabe hoje, o número que a gente tem, talvez mais evidente, é que a inatividade física mata em torno de 5 milhões, algo próximo do tabagismo, anualmente, globalmente falando, né? Tabagismo agora na última assembleia que teve geral de saúde, o número que surgiu foram de 7 milhões ao tabagismo e atividade física em torno de 5 milhões. Então é um importante fator de risco que eu acho que precisa ser ainda mais discutido, mas que por outro lado a gente vê uma nova perspectiva muito grande ao alinhar a discussão com os ODS, pegando carona nos ODS. Então, só queria me colocar dessa forma por demonstrar que o meu interesse em estar aqui é de alguma forma abstrair todo esse conhecimento de vocês e de que forma eu posso pensar isso dentro da perspectiva de uma sociedade mais ativa, de cidades mais ativas, de cidades mais sustentáveis, né? Que essa é uma grande discussão que passa, né? Como que a gente se desloca ativamente no nosso dia a dia de trabalho para levar nossos filhos à escola, etc. e tal. E é esse o objetivo de estar aqui. Eu queria só me colocar para, quando eventualmente todos os futuros debatedores e palestrantes lembrarem que existe atividade física num contexto, a gente poder enriquecer isso de alguma forma. Obrigado. Eu queria reagir um pouquinho ao comentário do Ricardo. Fiquei aqui pensando, né? Você falou que não tem nenhuma grande indústria contra. Eu fiquei pensando assim, que talvez seja a TV, né? A grande indústria contra a atividade física. E, em geral, o tempo de tela, né? Que a gente tem discutido muito isso, né, em relação à alimentação e atividade física. Como hoje a gente está cada vez mais preso nas telas, né? E menos disponível para se exercitar ou até para conversar mais, né? Que acho que é o que talvez a gente precise fazer. Esse escopo da discussão, mas eu estava aqui assim, pensando, a gente tem hoje atualmente algum modelo de saúde virtuoso, assim, que a gente pudesse se espelhar? Eu fico com muita raiva de cair nessa discussão de que não temos mais tanto recurso, né, para manter o nosso SUS funcionando como foi, né, com problemas, mas funcionante, com cobertura universal. E fico assim irritada, né, de ter que conversar sobre isso, mas existe assim, o modelo inglês ou dos países escandinavos, a gente poderia se identificar com algum modelo que fosse mais misto, né, mas com decência, assim, com impacto positivo para a população, né, se é realmente necessário admitir, pensar em mais entrada de recurso privado no sistema de saúde. Então, não sei se, né, queria ouvir vocês. Eu gostaria de comentar sobre o que você falou, Luciana. Eu não sei se existe um modelo virtuoso, mas eu sei que a estratégia da saúde da família, e quando eu provoquei o Eduardo para falar um pouquinho sobre como atingir a cobertura universal em saúde, eu estava me referindo à atenção primária à saúde, porque eu acho que existe, se não é um consenso, pelo menos um pensamento majoritário de que esta é a forma, né, a atenção primária à saúde de qualidade é a melhor forma de se atingir a cobertura universal e de garantir os procedimentos de prevenção, não apenas de tratamento, não apenas de correr atrás do prejuízo. Existem
existem evidências já produzidas dos efeitos benéficos da nossa estratégia da saúde da família no Brasil em diversos desfechos da saúde, inclusive o que o Eduardo comentou sobre a mortalidade infantil. É verdade que a educação das mães tem um efeito muito maior, a educação que eu digo é o grau de instrução das mães tem um efeito muito maior, mas mesmo controlado para para saneamento, para classe socioeconômica, grau de instrução, etc., a cobertura pela estratégia da saúde da família é um dos fatores que melhorou, que diminuiu a mortalidade infantil no Brasil e teve ação sobre alguns outros desfechos em saúde também, embora tenha menos estudos sobre esses outros desfechos. Então, eu acho assim que é duplamente triste a gente ver o que está acontecendo no Brasil, porque foi uma aposta que nós fizemos e uma aposta que deu certo. Com todas as dificuldades que existem no SUS, com todas as dificuldades que existem na estratégia da saúde da família, com todas as dificuldades que existem nas evidências geradas sobre os efeitos da estratégia da saúde da família, me restam poucas dúvidas de que esta foi uma aposta correta que o Brasil fez e dói muito ver o que está acontecendo, em particular no Rio de Janeiro. Eu acho que um pouco a pergunta da colega era em relação a recursos disponíveis, ou seja, até que ponto alguém pode dizer, não, tudo bem, concordo totalmente, mas a gente naquela época tinha X, hoje tem X menos Y, e pelo tanto a gente tem que ver como que essa diferença a gente cobre, qual que seria a participação, ou seja, essa é uma discussão super forte na Europa, na Inglaterra, com o NHS, na Espanha, todas essas coisas como que você tem que pagar um mínimo por uma consulta ou não, tem diferentes versões. Eu acho que o modelo é o modelo, é o caminho, mas o problema é quantos recursos, o argumento é de recursos, claro, a gente pode dizer, mas tem recursos para comprar deputado, a gente já sabe que tem, mas assim, é um pouco por aí. E isso não é só, tem a ver com a saúde, tem a ver com a educação pública, com a universidade pública, até que ponto essa rigidez em relação a qualquer tipo de participação na saúde ou na educação, ela é sempre positiva ou ela é muitas vezes pouco realista dada a situação, assim. Bom dia, meu nome é Thalita, sou doutoranda aqui do IMS, aluna do professor Eduardo. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre o trabalho do Centro Rio de Saúde Global, sobre as atividades que vocês têm feito, como que funciona. Eu sou Marilena Corrêa, sou professora aqui da casa. Também colaboro com o Centro de Saúde Global. Pensando na sua questão e nas intervenções, eu concordo que a estratégia de saúde da família é um modelo a ser defendido e levado para frente. E eu acho muito estranho se discutir se há ou não há dinheiro para a saúde. Isso é uma resposta absolutamente somente política. Porque onde existem as indústrias mais lucrativas da saúde, esse dinheiro não vai para a saúde. Inclusive, países pobres, como a Índia, maior produtor de genérico. Hoje, todo medicamento produzido nos Estados Unidos tem seu bulk que vem da Índia, que é baratinho fazer lá. Então, a Índia é barato e é bom. Então, a gente pergunta, e como é que é a saúde da população da Índia? Horrível. Porque não existe, nunca ninguém pensou em pegar uma Gilead da vida, que cobra quase $100.000 por um tratamento de 3 meses para te dizer, olha, você vai ter que pagar uma taxa aqui, que é para tratar as pessoas, só uma taxinha, 1% do que você lucra por ano. Então, assim, é óbvio que não existe problema de financiamento, existe problema de decisão sobre o financiamento da saúde pública. Essa é a minha visão. Entendeu? Se você pegar bem dentro do capitalismo mesmo, o melhor exemplo do mundo é a Índia. Não há lugar em que haja indústria farmacêutica, biotecnológica mais lucrativa, mais
profitável do mundo, entendeu? E uma população que morre na sua frente no meio da rua. Vai lá que você vai ver. Eu já fui 3 vezes e já vi. Teve gente morrendo na rua. Né? Não acho que Tem uma pergunta da Karen. Como foi bem exemplificado, existem certos países que possuem mais dificuldade em alcançar as metas da agenda. Como os países mais pobres, existe algum diálogo entre esses participantes da agenda para ajudarem esses países que possuem dificuldades? A cooperação internacional está em baixa. Nós estamos vivendo tempos sombrios. É preciso que se diga isso com todas as letras. E os exemplos são numerosos. A iniciativa, o plebiscito inglês, o governo norte-americano, a xenofobia e o avanço dos partidos conservadores e fascistizantes em número grande de países da Europa Oriental, a Europa Ocidental, né, com algumas contracorrentes. Na Inglaterra, por exemplo, é um processo interessante agora de renascimento do trabalhismo. São contracorrentes. Mas os Estados Unidos têm um papel muito fundamental do ponto de vista orçamentário em todas as agências internacionais. E o Trump quer retirar esse apoio aos órgãos da ONU, por exemplo. Então, nós estamos diante de perspectivas muito, muito difíceis. Como a Marilena bem acentuou, não se trata de disponibilidade de recursos, trata-se da decisão política de como eles serão aplicados. Ontem, o Trump baixou o imposto das empresas de 30% para 20%. É uma estratégia que tem nome e sobrenome para favorecer as empresas, para favorecer o capital, em detrimento dos interesses da maioria das populações, saúde aí incluída. Não há uma resposta otimista em relação a isso. Sobre o centro, a Thalita perguntou. Veja, a alegria em ter aqui professores do Instituto de Educação Física, do Instituto de Nutrição, da Faculdade de Enfermagem, alavanca o nosso plano de tornar essa agenda e a mobilização em torno dessa agenda um eixo estruturante da área da saúde na UERJ, atividade de ensino, pesquisa e de ativismo, advocacy, né? Para que a UERJ possa ter um papel a desempenhar como sociedade civil no âmbito do que já existe, reforçar o que já existe. O centro ele tem várias atividades, Thalita, além desse curso, a gente está presente na questão dos refugiados, a gente está presente na frente pela alimentação adequada e saudável, a gente está presente através do Ortega no movimento de saúde mental global, entre outros exemplos. Então, nós temos nichos de pessoas, Marilena na área da inovação, das patentes, da indústria farmacêutica, estamos articulando uma área de tecnologia em saúde no sentido amplo, a NET participa disso, 2 orientandos da Marilena, Walter e Sara. Então, o centro, para voltar a palavra a vocês, é um esforço de reverter tendências a ultraespecializações dentro da saúde coletiva, nas suas áreas constituintes, as ciências humanas e sociais, num vértice, o planejamento e as políticas de saúde em outro, e a epidemiologia no terceiro vértice. A gente representa um esforço bem intencionado, com sucesso a ser aferido por indicadores em algum futuro, de reverter, de fomentar um diálogo entre essas áreas disciplinares e atuar de acordo com a complexidade dos problemas que exigem um olhar multidisciplinar.
Esse é um exemplo de como a gente pensa funcionar, Thalita. Estamos indo devagar por toda a conjuntura difícil que estamos atravessando. Nós temos aqui, nós não podemos fazer aquela apresentação de todos, né? Porque em geral se faz, né? Roda de conversa e tal. Isso leva 1h30 em geral. Até todo mundo dizer brevemente o resumo da sua vida. Mas nós temos aqui, por exemplo, uma pós-graduanda do IESP, do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, Natália Leão, nossa colaboradora também. Nós temos aqui bolsistas de graduação vinculadas ao Centro de Saúde Bom. Levanta o braço, quem são nossas bolsistas de graduação? Um time importante, que participa da organização desse curso também, da ideia de pregar cartaz, quadros de avisos, etc. Então, temos uma pergunta. Juliana Martins, de São Paulo. Quando você fala de nações com políticas contra a corrente, quais seriam algumas dessas nações? Eu mencionei que existe um movimento, por exemplo, na Inglaterra, de uma volta a um certo prestígio dos trabalhistas em oposição às políticas de austeridade que o Partido Conservador tem imposto. Eu acho que o cenário internacional, como eu disse, é complexo, regressivo, na sua maioria, e eu não consigo me lembrar aqui de outros bons exemplos de contracorrente ao nível de governos. Né? Sua pátria mãe. Alguém acha algum país indo numa direção? A Colômbia, por exemplo, deu um passo corajoso, importante, para finalizar uma guerra civil de mais de meio século. Né? Tem países implementando acordos e tentativas, mas desde a crise financeira de 2008 há uma tendência muito perigosa de reforço ao isolacionismo, né? A perda de direitos. E isso é o clima dominante no cenário internacional, né? Infelizmente. Queria agradecer a todos a possibilidade dessa conversa. Quem não veio recebendo os comunicados, quiser deixar e-mail, vão receber os cartazes. Por favor, viralizem os cartazes semanais nas suas listas de contatos, nas suas unidades e instituições. E acho que tivemos, na minha opinião, um bom início de curso esse ano. Nós temos links, vamos criar uma bibliografia mais ampliada, vai haver outros mecanismos de disseminação de fontes bibliográficas. Muito obrigado.